Muito bem, boa tarde. E a pergunta de hoje é: se autoridade nós conquistamos com medo? Pode ser que tem pais que, para conseguir ter o respeito, para conseguir botar ordem em casa nos filhos, eles precisam tacar o terror. E os filhos têm medo de fazer uma coisa errada, porque eles têm medo do castigo, eles têm medo do que pode acontecer. Vamos concordar que isso não é um relacionamento saudável. E eu diria que, na verdade, isso também não resolve e não garante nada. Porque no primeiro momento que os filhos se sentirem livres, ou no momento que eles ficarem mais fortes, eles já não têm mais medo, de repente já não têm mais o respeito. Portanto, uma autoridade saudável, ela não é conquistada com medo, mas cultivar, criar essa admiração, esse respeito pela autoridade. Este é o objetivo. Você não precisa gritar, você não precisa bater, você não precisa ameaçar para conseguir o respeito por alguém que realmente impõe respeito, impõe uma presença positiva. E é sobre isso que nós vamos falar quando nós estamos tratando do relacionamento com Hashem. Tem muita gente que acha que o judaísmo ele é baseado no medo. Ou você faz isso, porque senão vai acontecer aquilo. Então eu estou toda hora assim com medo, que senão pode ter um castigo, vou para o inferno. Não é este um relacionamento saudável. E não é esta a ideia das mitzvot na Torá. Todo e qualquer relacionamento com Hashem, ele é baseado, como nós já falamos, no respeito e no amor, mas agora focando especificamente no respeito, é o respeito pela autoridade, pela presença de Hashem, de uma forma saudável, de uma forma onde que eu me sinto privilegiado de poder estar servindo, de poder estar atendendo os pedidos de Hashem. É interessante que um grande sábio, foi um dos maiores sábios da época do Talmud, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan, ele estava muito doente, já estava no leito da morte, e ele chamou seus alunos para umas palavras finais. E os alunos falam: mestre, por favor, nós gostaríamos de um abrahá, uma bênção. E o mestre fechou os olhos, se concentrou e disse: meu desejo do fundo do coração para vocês é que vocês tenham reverência, respeito a Deus, assim como vocês têm de uma pessoa. O mesmo receio de não querer fazer algo na frente de uma pessoa, que isso seja a forma que vocês se comportem perante Deus. E os alunos realmente ficaram muito decepcionados. Falou: mestre, só isso? Essa é a brachá? Isso é o básico, o mínimo do mínimo. Está querendo colocar Deus no mesmo nível que um ser humano? Quando eu estou preocupado com a opinião pública, Hashem está nesse mesmo patamar? E o mestre explicou o seguinte: prestem bem atenção, meus queridos alunos. Eu sei que cada um de nós temos essa preocupação com a opinião pública. Eu não vou fazer algo de errado na frente de uma pessoa, quando alguém está vendo. Tem várias coisas. Tem gente que já perdeu, né? Já realmente é cara de pau, e ele não está nem preocupado com o que os outros vão ver. Mas, em geral, uma pessoa, o mínimo ele tem essa vergonha saudável. Se eu vou fazer alguma coisa errada, pelo menos eu não quero que ninguém veja. Eu estou preservando a minha imagem de uma forma que, até mesmo uma criança, ela não quero que ninguém saiba, que ninguém veja.
Se eu tiver esse mínimo de respeito, esse mínimo de sentimento da presença divina, diz o mestre, já estou muito feliz. Já contei para vocês a famosa história do Rabbi Yosef Missalant, um dos grandes líderes do movimento de Mussar. Uma vez ele estava andando de carroça com o cocheiro, de repente, ele avistou um campo que estava cheio de colheita, recém-colhida, e ele fez provavelmente aquele pensamento: o homem é tão rico, para ele não vai faltar, eu sou pobre, eu preciso. Ele não disse o que queria fazer, simplesmente ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, parou a carroça e pediu para o rabino: só um minutinho, eu já volto. E ele pegou o saco e ele começou a encher de trigo, e de repente o rabino grita lá da carroça: estão vendo, eles estão vendo! E o homem desesperado volta para a carroça, olha para todos os lados, não tem ninguém. Quem está vendo? Ele desce de volta, começa a pegar, e o rabino grita de volta: ele está vendo, está vendo! Ele entra na carroça, sai correndo, e de repente ele vê que não tem ninguém. Ele fala: rabino, você me enganou? Quem está vendo? E ele apontou para o céu e falou: ele está vendo. Nós achamos essa história real. A gente acha que é uma história engraçadinha. Mas quantas vezes nós não nos comportamos da mesma forma? Será que eu sinto que a Hashem está me olhando o tempo todo? Novamente, não está me olhando de uma forma controladora, não é? Sorria, você está sendo filmado. Nós estamos o tempo todo sendo guiados, protegidos por Hashem. Esse sentimento de respeito mínimo que eu tenho para um outro ser humano, essa preocupação com a opinião pública, se eu tiver isso para Hashem, está maravilhoso, disse o rabino. Porque se naquele momento eu não vou fazer nada de errado, porque eu sei que o tempo todo ele está olhando, o tempo todo existe a presença de Hashem em todas as situações. Só que às vezes esse sentimento ele é teórico. O que eu digo teórico? Nós estamos agora falando sobre ele. Tenho certeza que todo mundo está agora entendendo, mas sentindo é outro nível. Isso daqui já é para o nível dos alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Para nós, o que a gente faz? O Tânia, ele é o livro para todo mundo. Como nós, pessoas comuns, que a gente não consegue ter esse sentimento. Porque se a gente tivesse esse sentimento da presença de Hashem o tempo todo, ninguém ia ficar triste, preocupado, com raiva, com inveja. Nada disso ia acontecer, porque se eu sei que Hashem está controlando tudo, Hashem está guiando a cada passo da minha vida, não tem nenhum desses sentimentos. Não tenho dúvida nenhuma que tudo está acontecendo para o meu melhor, e eu tenho o livre-arbítrio para fazer as escolhas certas, mas não tem essa preocupação, não tem esse desespero. Isso só acontece quando eu não sinto que ele está olhando e guiando. Então diz o Tânia, como você disse que a base do judaísmo, uma das bases, temos duas, o amor e o temor, esse temor, Irat Shamayim, essa reverência máxima para Hashem, eu não sinto isso o tempo todo. Eu não sinto. Diz o Alter Rebbe, sabe o quê? Não precisa sentir. Quer dizer, não é que não precisa sentir. Precisa sentir. Mas, para você estar na linha, você pode começar com o básico, que é respeito, apesar de não estar sentindo. Eu vou trazer de volta para o relacionamento entre pais e filhos. Uma das mitzvot que nós temos é temer pai e mãe. Temer, essa tradução não fica muito boa, mas é o conceito de você ter um respeito máximo pelo pai, pelo seu pai e pela sua mãe. Mas pode ser que eu não sinta isso. Pode ser que no meu coração ainda eu não consegui interiorizar esse respeito máximo. Eu sei que eu tenho que respeitar pai e mãe, que é muito importante, mas eu não sinto. Diz a Torá, você sente ou não sente? Deixa para outro momento. Agora vamos trabalhar o teu campo da ação. Respeitar pai e mãe significa você não vai sentar no seu lugar fixo. Você não vai contradizer as suas palavras. Você não vai interromper
o que ele estiver falando. Você não vai chamar os seus pais pelo nome. Você chama sempre ou de pai ou mãe, ou senhor, senhora. Você não chama ele pelo nome próprio. Tem várias leis, isso daqui não são convenções, são leis da Torá. No Shulchan Aruch tem escrito o que significa temer pai e mãe. Temer pai e mãe significa respeito máximo. Ah, não estou sentindo? Diz o Alter Rebbe. Ok, tudo bem. Você não está sentindo? Trabalhe para sentir, mas por enquanto faça o básico, que não é só o básico, é a base. Trabalhe que a tua ação seja de acordo com o que você entendeu, mesmo que ainda não sentiu. Portanto, diz o Tânia, você não sentiu ainda essa reverência máxima para Hashem? Começa com o que nós chamamos de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, receber sobre si o jugo divino. Eu recebo sobre mim a responsabilidade de cumprir aquilo que é exigido de mim. Eu tenho um respeito máximo por Hashem e eu faço no campo da ação aquilo que é esperado de mim. Vamos voltar para aquele exemplo que nós falamos. Quando eu faço alguma coisa errada, eu não quero que alguém veja. Eu não chamo isso de medo, de temor. Mas é que é uma criancinha, não tenho medo. Ele não vai me bater, não vai nem falar nada. Isso é o que nós falamos. Eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem em estar fazendo uma coisa inadequada se alguém está me olhando. Esse é o mínimo no relacionamento com a Hashem. Saber que aquilo que está escrito na Torá para não fazer, eu tenho que me sentir não à vontade de fazer. Às vezes eu não consigo controlar meu Yetzer Hará, mas pelo menos eu tenho que ter essa consciência. Eu não devo fazer aquilo, porque aquilo não é bom para mim. E mesmo se eu não entendo ainda se é bom para mim ou não é bom para mim, eu respeito. O filho, um bom pai, ele pede alguma coisa para o seu filho porque é para o bem do filho. Agora, se o filho não entende, ele tem que continuar respeitando da mesma forma. Agora, vamos voltar para o que nós falamos anteriormente, não hoje, nas outras aulas, que só respeito, só temor não resolve. Assim como só amor também não resolve. Nós trouxemos o que a Kabbalah diz, que o pássaro, para voar, precisa de duas asas. Nós, para voarmos, nós precisamos das duas asas, que é o amor e o temor. O amor e o respeito. E nós falamos por que isso é comparado com as asas, que da mesma forma que o pássaro, para ele poder subir, se elevar, ele precisa das asas, para a nossa tefilá, nosso estudo de Torá, nossos mitzvot subirem, nós precisamos das asas. E de acordo com a forma que nós praticamos, esse vai ser o grau de elevação. Nós falamos que se você faz com uma kavaná maior, isso vai para os mundos superiores, e às vezes quando você faz sem kavaná, fica estagnado nesse mundo, é o mundo de Asiá, e quando a gente faz com a kavaná errada, aí não só que não eleva, ele desce. Então isso aqui a gente já falou bastante no módulo anterior. Mas aqui o ponto é muito interessante. Por que não basta só uma asa? Qual o problema? Se eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência de ser uma pessoa mais de chesed, que a gente fala que é o caminho da direita, que é o amor a Hashem. Eu estou mais focado no amor. Ótimo. Tá ruim eu fazer as mitzvot por amor? E o outro ele faz mais por respeito. Mas também tá bom. Por que tem que ter os dois? Eu nunca tá feliz? Por que nós falamos que para subir para cima precisa dos dois? Eu sei, eu entendi, um pássaro não consegue voar com uma asa só. Mas por que nós somos igual ao pássaro? Por que nós precisamos de duas asas? Diz o Tânia, preste muito bem atenção.
Se você quiser descobrir se você está servindo a Hashem, verifique se você está usando as duas asas. Porque se você estiver usando apenas uma asa, muito provável que ainda você não começou a servir a Hashem. Você está ainda muito focado no que eu quero. Prova é que eu faço apenas aquilo que é cômodo, aquilo que é fácil para mim. Eu estou dentro da minha zona de conforto. Essa Shabbat, nós vamos ler a famosa Akedat Yitzhak, quando Abraham, ele passa pelo 10º teste, onde Deus ele pede para Abraham sacrificar o seu próprio filho. Esse foi o 10º teste de Abraham. Abraham não teve uma vida fácil. Ele passou por 10 testes. Chega no 10º teste e o anjo fala, Baruch Hashem, que você passou nesse teste. Atá yadati, agora eu sei que irei matar. Agora eu sei que você é uma pessoa temente a Deus. Calma aí. Como assim agora eu sei? Esse é o 10º teste. E todos os 9 testes antes, não valeu? Diz o Midrash, mais do que isso. Agora que você passou nesse teste, agora sim, finalizou o teu teste. E se você não tivesse passado nesse teste, todos os outros seriam em vão. Como assim seria em vão? Se você erra uma questão de 10, você tira 90, você tira 9, você não tira 0. Diz a Kabbalah, todos os 9 testes anteriores foram feitos por Abraham com toda a intenção, com as melhores das intenções, mas quem está olhando de fora, não dá para saber se ele fez isso por Hashem ou porque ele era uma pessoa de Chesed. A gente sabe que ele era a personificação da generosidade aqui no mundo. É uma pessoa expansiva. Tem pessoas que são mais expansivas. Tem pessoas que, a gente fala que tem um extrovertido e um introvertido. Dentro da Kabbalah, você tem pessoas que estão ligadas à direita, que é o Chesed da generosidade, e estão ligadas à esquerda, que é a disciplina. Abraham, até agora, ele estava fazendo atos de Chesed. Ele recebeu as visitas, ele salvou o seu sobrinho, ele estava sempre ajudando pessoas. Chegou o 10º teste, e esse 10º teste ele tinha que sair da sua zona de conforto. Porque uma pessoa que ama o mundo, ama a vida, ama as pessoas, pegar o seu próprio filho e sacrificar, isso não seria algo da sua tendência natural. Seria ir contra a sua natureza. Agora, ir contra a natureza, aí sim. Aí mostra que você realmente faz o que a Hashem espera de você e não o que é cômodo. Então, diz o anjo, agora sim, sim. Agora que você passou no 10º teste, eu descobri que todos os anteriores também foi por Hashem e não pela sua tendência natural. Portanto, diz a Kabbalah, se você quer servir a Hashem, precisa das 2 asas, porque uma asa só mostra que você ainda continua tendo eu no centro da circunferência. Avodat Hashem significa Hashem no centro da circunferência. E isso só se comprova quando eu estou pronto a fazer o que é esperado de mim, mesmo que não é cômodo, mesmo que não seja o meu natural. Isso explica uma passagem incrível, uma história incrível do Talmud. Já contei aqui uma vez, mas vale a pena repetir. Um dos grandes sábios da nossa história foi Rabbi Hanina ben Tardion. Rabbi Hanina ben Tardion, ele é um dos 10 mártires. Eram grandes sadikim que foram brutalmente assassinados pelos romanos por estarem ensinando o Torá no momento que eles proibiram. O Rabbi Hanina é uma pessoa muito elevada e ele teve uma vez uma dúvida. Será que eu vou merecer o paraíso ou não? Eu pergunto para vocês, dado a informação que eu já passei, uma pessoa que estudava a Torá, correndo perigo de vida na época dos romanos, ensinava a Torá, ele fazia todas as mitzvot com muito capricho. Você me pergunta, será que ele merece o paraíso? Óbvio. Se estudar um pouquinho da história dele, já não vai ter dúvida nenhuma. Porém, o próprio Rabbi Hanina, ele estava com dúvida. Ele foi
se consultar com o Rabi Yossi. Rabi Yossi Ben Kisma. Rabi Yossi, me diz uma coisa. Será que eu vou para o paraíso ou não? O Rabi Yossi deverá responder, lógico. O Rabi Yossi, ele falou, vamos ver. Me conta alguma coisa boa que você fez. Você fez alguma coisa boa na tua vida? Uma coisa boa. A vida inteira dele era boa. Mas essa foi a pergunta do Rabi Yossi. Rabi Yossi fala, me conta uma coisa boa que você fez na vida. E o Rabino pensou e falou assim, uma vez, era Purim, e na minha carteira tinha o meu dinheiro particular, e tinha um dinheiro também que eu tinha arrecadado para tzedakah. E esse dinheiro acabou se misturando. E eu não sabia direito qual dinheiro era meu, qual era da tzedakah. Eu podia pegar e tentar lembrar e dividir, mas na dúvida, sabe o que eu fiz? Eu dei tudo para tzedakah. Rabi Yossi ficou impressionado, falou, com certeza você merece o paraíso. O que é isso? Grande coisa. Ele deu um dinheiro a mais para tzedakah. Por causa disso, ele merece o paraíso. E toda a Torá que ele estudou, como esse dos neves de sacrifício, e toda a Torá que ele ensinou, e todas as mitzvot que ele cumpriu, é isso que importa? É isso que tem valor? A tzedakah, mais que ele deu por causa da dúvida? Mas baseado no... Mas baseado no que nós explicamos até agora, está muito claro. O Rabi Hanina, ele estava na dúvida se isso que ele estudava a Torá o tempo todo era por Hashem ou por era uma tendência. As pessoas que são, como é chamado na Kabbalah, de Marash Korah, tem uma tendência mais preta, não é negativa, uma tendência mais introvertida, são pessoas que gostam de estudar. Por natureza, gostam de estudar. E quem gosta de estudar e descobre a Torá, nunca mais abandona a Torá, porque não tem estudo mais integrante, mais profundo, mais interessante do que a Torá. Se uma pessoa, por natureza, gosta de estudar, ele vai estudar a Torá. Então, ele estava na dúvida, será que eu estou fazendo isso porque Hashem pediu, ou eu estou fazendo isso porque essa é a minha zona de conforto? Ele sabia disso. E foi isso que ele perguntou para o Rabi Yossi. Rabi Yossi fala para ele, me diz alguma coisa que comprove que você faz por Hashem, e não somente pela sua tendência natural. E ele lembrou. Essa história mostra que ele deu dinheiro a mais. A pessoa que tem uma tendência mais introvertida é uma pessoa também que guarda mais daquilo que é seu, ele não tem essa tendência de ser um doador. E no momento que ele se mostrou sendo um doador, fazendo a mitzvah de tzedakah, sem nenhuma dificuldade, mostrou que ele está pronto sempre a fazer o que Hashem espera dele, e não aquilo que ele está a fim de fazer. E essa foi, então, a resposta do Rabi Yossi para o Rabi Hanina. Sim, você tem um paraíso, porque você comprovou que todo o teu estudo de Torá e tudo que você fez até agora sempre foi por Hashem e não por interesse próprio. Voltando para aquilo que nós falamos, a gente podia, sobre a questão das asas, podia interpretar essa história também nessa linha de raciocínio. Ele perguntou, será que as minhas mitzvot, minha Torá subiram para cima? Subiram para o paraíso? Você sabe que o paraíso está em níveis mais elevados do que a nossa realidade do mundo de Asiá. Está no mundo de Briá, no mundo de Yetzirá. E a resposta foi, me comprova que você tem as duas asas. Você tem o amor e você tem o temor. E aí eu te respondo se você vai para o paraíso ou não vai para o paraíso. Portanto, fica aqui a dica. Nós precisamos entender que servir a Hashem implica em reconhecer a autoridade divina, não de uma forma brutal, mas sim de uma forma amorosa, e a autoridade ela é sentida como um ser superior que está realmente guiando e controlando e protegendo tudo a todo momento. E com esse sentimento, eu desperto o amor para Hashem. Começa com respeito, com reconhecimento da grandeza de Hashem, e nessa meditação eu devo chegar ao amor. Porque no momento que eu entendo que alguém tão grande
se importa comigo, o sentimento natural é ter esse amor de volta por esse ser superior. Portanto, no momento que eu vou entender o verdadeiro sentido de temor a Hashem, com respeito máximo e sentindo que ele está o tempo todo aqui presente, depois eu vou chegar no amor, e esses dois juntos, o amor e o temor, são as duas asas que me elevam e me fazem chegar às alturas. Por mais que eu não vou ainda chegar nesse nível máximo de sentimento e estar realmente vibrando com esse amor e com esse temor, se eu tiver o básico, se eu tiver o respeito no campo da ação, se eu tiver esse reconhecimento da importância dos pedidos de Hashem, sabendo que é para o meu bem, isso já é um ótimo caminho, isso já indica que eu estou fazendo a grande